culto, que é a parte da ministração da palavra. Graças a Deus. Aleluia. Amado Deus e querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, mais uma vez te agradecemos por tu nos permitir estar aqui para adorarmos a Ti, e estamos aqui reunidos nesse espírito de amor, de carinho, que o Teu Espírito concede a todos nós. Agradecemos, Senhor, pelo momento em que Tu nos permitiu louvar, entoar cânticos a Ti em agradecimento. Sim, Senhor, nosso coração rejubila de alegria pelos tantos milagres, por tantos sinais, por tantas maravilhas que Tu tens feito e operado em nosso meio. Agradecemos, Senhor, por cada um dos Teus filhos que estão aqui, o Teu servo irmão Jádio, que esteve enfermo, estava acamado, mas Tu veio em socorro dele, lhe deu saúde, tem sustentado ele. Há tantos outros que talvez estão enfermos aqui, mas, Senhor, apresentamos aqui todos os Teus filhos aqui necessitados. Cada um de nós temos nossas necessidades. Alguns talvez deixaram, como eu deixei uma mãe lá doente, mas cremos que Tu visita cada um de nossos lares e nossos familiares, uma unção de cura divina. Nesse momento, Senhor, estamos aqui intercedendo também por eles. E pedimos, Senhor, nesse momento também, para que Tu venha de conta a todos nós, em que faremos agora a leitura da Tua palavra. E pedimos, suplicamos a Ti, Senhor, para que Tu abra os olhos, ilumine os olhos dos nossos corações, para poder compreender e vislumbrar mais a Tua palavra, porque ela ajuda a nos firmar e confirmar os nossos propósitos, a nossa fé. E o nosso propósito maior é servir a Ti com as nossas vidas. Aqui, Senhor, nos derramamos diante de Ti, nos rendemos a Ti, humildemente suplicamos, visita-nos agora, Senhor, através da leitura, através da meditação da Tua palavra. Fala com cada um de nós, Senhor. Levamos cativo agora os nossos pensamentos à Tua obediência. E crendo que Tu nos responde, Te damos graça por tudo, no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Digam graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga 3 vezes, Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Mais uma vez, Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Mais uma vez, Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Podem tomar vossos assentos e vamos fazer a leitura da palavra sentado mesmo, porque eu vou fazer uma leitura aqui de Isaías 53. Nosso estudo hoje vai ser baseado no capítulo 53 do livro de Isaías, e o título que eu quero dar para essa mensagem baseada nesse capítulo é O Servo Sofredor. Amém? Vocês sabem que este capítulo de Isaías está tratando do servo do Senhor, e nós sabemos quem é esse servo. Amém? Esse servo não é outro, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou aqui para servir a Ele. E como Ele mesmo disse, eu vim aqui para servir e não para ser servido, e dar a minha vida em resgate de muitos. Amém. Graças a Deus. Isaías 53, são 12 versículos, eu quero ler todos eles, porque o meu desejo aqui é comentar aqui com os irmãos, como nós fizemos ali em Francisco Morato, onde estudamos ali o Salmo 22, lemos e comentamos cada versículo do Salmo 22, que, como mostrei ali, é um salmo messiânico, e esse texto aqui também está tratando do nosso rei Messias. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Posso começar a ler aqui? Isaías 53, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Amém? Os irmãos acharam aí? Amém. Aleluia. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Este livro do profeta Isaías é um dos livros mais fascinantes de todos os livros dos profetas do Antigo Testamento, e principalmente por causa da referência que este livro faz ao Messias, ao rei messiânico prometido pela palavra de Deus, em primeiro lugar, para Israel. Embora Israel rejeitou este rei, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, é o que diz lá no Evangelho de João. Mas este livro de Isaías, ele ganhou bastante notoriedade, principalmente quando foram descobertos aqueles rolos dos manuscritos do Mar Morto. Alguém já ouviu falar desses famosos rolos do Mar Morto? Eles foram descobertos lá nos anos 40 do século passado. A história é muito bonita, se você não conhece, pesquise, você vai ver. Então esses rolos foram descobertos. O que eram esses rolos? Eram todos os livros do Antigo Testamento, ali guardados em vasos, foram protegidos dentro de cavernas. Ficaram lá por todo aquele tempo. É provável que esses livros, esses rolos foram guardados pelos essênios, porque essas cavernas ficavam próximo a uma colônia, uma sociedade, uma pequena cidadela, onde os essênios ali viviam. O que eram os essênios? Você não vai ouvir ou vai ler nada a respeito deles na Bíblia, nos Evangelhos, mas era um grupo, né? Você sabe, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes, mas tinha também os essênios, e tinha outros também, tinha os sicários, tinha a quarta filosofia, mas o grupo dos essênios era um grupo gnóstico, porque era como se fossem monges que viviam em mosteiro, viviam isolados de tudo. Por que eles faziam isso? Porque eles não aceitavam a corrupção do ministério sacerdotal do templo. Eles sabiam que todos os ministros, todos os sacerdotes eram corruptos, que eles estavam ali para se enriquecer. Né? Você vai ver que, se você for pesquisar, você vai ver que naquele tempo, ali nos dias de Jesus, por exemplo, o templo de Jerusalém, na verdade, era um banco. Era uma espécie, funcionava como banco, como o Banco do Vaticano. Só para você ter uma ideia de como que era o templo. Então os essênios tinham um desprezo por esse ministério e não acreditava que ali no templo, fazendo sacrifício, Deus poderia ouvi-los e aceitá-los. Então este povo viveu assim, dessa forma, isolados ali no monastério, e todos os dias eles faziam cópia das escrituras, tinha várias piscinas para se purificar, eles tinham várias regras, eram muito rígidos, talvez mais rígidos ainda que os fariseus, né? Eram tão legalistas quanto os outros sistemas. Mas veja, há males que vêm para bem, porque eles guardaram esses rolos, creio que talvez foi no momento em que os judeus estavam sendo perseguidos, quando Roma cercou ali Israel, no ano 66, talvez os exércitos de Roma passaram para aquele local ali, porque essas cavernas de Corã ficam ali próximo ao Mar Morto, acho sim, por isso que é chamado de Mar Morto.
Mas é interessante entender que esses essênios que estavam ali não eram um único grupo, porque havia vários grupos de essênios, não havia só um, havia vários. Então ali, naquela região, havia um grupo, mas havia outros espalhados. Então só se tem notícia deles por causa desses rolos foram guardados. Todos os livros do Antigo Testamento estavam ali, com exceção do livro de Ruth, se não me engano, o livro de Esther. Eu acho que o livro de Ruth, que é o único que não foi encontrado. E o livro de Isaías foi encontrado todo ele intacto. E ele está exposto no museu lá em Jerusalém, se não me engano. Parece que está até disponível na internet. Se você buscar ali, você vai ver os rolos ali, as escrituras, né? Creio que está escrito em hebraico, provavelmente está escrito em hebraico ali. Então foi um grande tesouro que eles encontraram e ganhou bastante notoriedade, sim, depois dessas descobertas. E até então, até a descoberta desses rolos, o que nós tínhamos da Bíblia, do Antigo Testamento, eram cópias e cópias e cópias e cópias dos livros da lei, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, essas cópias da lei que foram encontradas ali eram as cópias mais antigas até então. Então, até essa descoberta ser feita, havia-se várias teorias conspiratórias. Por exemplo, diziam que nossa Bíblia estava toda distorcida, que tinha um monte de coisa ali que não pertencia aos escritos originais, muita coisa que foi tirada, muita coisa que foi acrescentada. Bom, quando encontraram esses rolos, essa foi a grande oportunidade de tirar a prova real. Bom, é verdade que nossas Bíblias não são como os livros mais antigos, agora nós temos a oportunidade. Porque aqueles livros foram antigos, escritos, alguns talvez até antes de Cristo. Eram livros muito antigos. Então, somente lá nos anos 90 que todo o material foi divulgado, todo ele foi traduzido, porque foi muito difícil. Alguns pergaminhos eram só um pedacinho de nada, era como que juntar peças de um longo quebra-cabeça. Mas eles conseguiram, arduamente conseguiram, traduziram todos os rolos. E qual foi a surpresa? Nada do que nós temos aqui até então, nessa Bíblia, havia sido tirado ou acrescentado. O que eles tinham lá era a mesma coisa que nós já tínhamos. Deus já tinha preservado a sua palavra. Ninguém vinha tirado alguma coisa ou acrescentado alguma coisa. Agora, é verdade que ministros, seja padres, pastores, eles têm tirado ou acrescentado algo na sua interpretação, mas a palavra de Deus continua a mesma. Amém. Amém? Então, esse livro, como eu disse, foi encontrado junto com vários outros, e aqui nesse livro de Isaías que nós lemos, aqui Isaías está dizendo que as características do Messias, sim, como o representante de Deus, ou como servo de Deus, estava ali prefigurado nesse servo para remontar, ou para ilustrar melhor, como que seria o desempenho, como que seria a atuação desse servo quando ele estivesse aqui. Então, as Escrituras, da forma como foi apresentada aqui, a pessoa desse servo, que é o rei messiânico, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Mashiach, sim, o ungido de Deus, Isaías apresenta esse servo aqui como uma pessoa simples, como uma pessoa humilde. Então, além desse livro aqui apresentar essa linhagem do Messias como uma linhagem davídica, porque é no livro de Isaías que é dito que esse servo viria da linhagem de Davi, seria um descendente de Davi. Esse livro também faz questão de nos dizer que este descendente de Davi, esse servo do Senhor, ele não tinha uma aparência bonita, não tinha uma grande formosura, não é isso? Não tinha parecer, nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, o versículo 2 ali. Então Isaías ali está nos dizendo que as características do Messias, quando ele viesse até nós, seriam iguais ao do judeu comum. Não haveria nada de especial que você olhasse e que dissesse, oh, realmente, este é o Filho de Deus, este é um grande profeta. Não havia nada de especial nele. Essa imagem que se pinta de Jesus, aquele homem alto, de cabelos loiros, olhos azuis, barba bem feitinha, não ilustra absolutamente nada da realidade do que era este servo do Senhor. A Escritura diz que este homem seria uma semblante humilde, simples, como uma comum. Jesus era tão comum, meus irmãos, que quando Judas foi guiar à frente, né, os soldados romanos, para entregar a Jesus, o seu mestre, ele teve que dar um sinal para eles, olha, aquele que eu beijar, este é o meu mestre.
Por que ele teve que dar esse sinal? Porque se ele simplesmente olhasse ali os 13, porque era Jesus e mais os 12, ele não sabia quem era Jesus ali. Ele era comum, era um homem comum, pele escura, queimado pelo sol, homem de dores, de muitos trabalhos. Né? Se eles fossem, quem desse é Jesus? Eles não iam saber. Então Judas teve que ir lá, chegar até ele e dar um beijo. Então quando os soldados à distância viram Judas beijando, aquele senhorzinho ali, aquele ali é Jesus, é o mestre, o famoso Jesus, o rei de Israel. Ah, tá. Porque ele era uma pessoa muito comum, você está entendendo? E Judas chegou lá e lhe deu um beijo, não é isso? É um pouco polêmico essa questão do beijo, né? Porque as pessoas pensam que o beijo era no rosto, né? Os irmãos, muitos pensam que o ósculo santo lá dos irmãos era no rosto. O irmão Branham comentava isso nos seus sermões, parece até que ele dizia que era no pescoço, não é isso? Ele deve ter lido em alguma literatura, mas as opiniões se divergem. A grande maioria, a opinião da maioria, é de que o beijo lá que era dado, o ósculo santo, não era no pescoço e não era no rosto, era no estilo oriental, era na boca. Eles se beijavam na boca. Judas deu um beijo na boca, porque era assim que eles faziam. E os cristãos, como é que eles se beijavam? Como é que era o ósculo santo deles? Era na boca. E você vai ver o irmão Branham dizendo essa mensagem que era só irmãos beijando irmãos. Não. Há registros de que nas reuniões cristãs, da era cristã primitiva, irmão beijava irmã. É. E sabe, isso aqui era uma coisa louca naquele tempo, porque isso é até escandaloso, porque era um estilo oriental. Por que eles faziam isso? Eu até expliquei isso numa mensagem que eu ministrei, explicando isso para como que era, porque o beijo, na verdade, eles era praticado apenas entre familiares. Né? O pai beijava o filho e vice-versa, somente entre os familiares, somente entre parentes. Quando os cristãos resolveram adotar essa mesma prática, foi para manifestar ou externar esse mesmo sentimento familiar como era nas famílias. Era algo íntimo para demonstrar o amor, o respeito, eles faziam isso. Então, sem nenhuma mácula, sem nenhuma... qual é a palavra que a gente pode usar aqui? Alguém me ajuda aqui? Hein? Sensualidade. Sem sensualidade, sem... tem uma outra palavra que eu queria usar que agora eu não me lembro. Sem malícia, né? Eles não tinham nada disso no negócio dos corações. Então eles faziam isto. Né? Você vai ver que essa prática só começou a ser mudada, eu creio que no início do século II, né? Para evitar que outros se escandalizassem, porque alguns já começaram a espalhar no os cristãos fazem isso, tem orgia, tinha essas histórias lá. Né? Então, também tem alguns escritos mostrando que depois começou a haver um impedimento, né? Um irmão só podia beijar a irmã somente uma vez. Tem um escrito lá que diz isso. Se for procurar a mesma irmã para beijar uma segunda vez, já não era com uma boa intenção. Tem escritos mostrando isso, porque o ósculo santo daquele tempo era assim. Até que depois essa prática depois acabou. Está bem? Só estou mostrando isso aqui para você a título de curiosidade. Então, o irmão Branham com certeza leu algum livro onde dizia, não, o beijo era no pescoço, o beijo era no rosto, mas você, quando se refere a fatos assim, que não tem nada a ver com doutrina, mas questão de costumes e histórias, eventos históricos, você tem que procurar várias fontes, né? Eu desafio você, faça a pesquisa e você vai ver. Você vai encontrar alguns autores ainda que dizem, no rosto, mas a maioria vai dizer para você que era na boca, era assim. Então Judas chegou lá e deu um beijo ali, naquele estilo, naquela forma oriental que eles faziam. Porque, como eu disse para você, foi para ajudar eles a identificar, esse aqui é o nosso rei, esse aqui é o nosso mestre. Porque ele era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito comum, e eles não iriam conseguir identificar de outra maneira, certo? Então, Isaías aqui, ele nos acrescenta que o Messias seria um homem de dores. Não foi isso que nós lemos ali? E que sabe o que é padecer. Ou conforme até outras traduções, diz, experimentado nos trabalhos. Esse é o versículo 3, Isaías 53, verso 3. Agora, por que isso está sendo dito aqui? Isso aqui está nos mostrando exatamente o tipo de trabalho, de profissão que esse servo exerceria quando estivesse aqui. O seu trabalho, a sua profissão, era um trabalho braçal, por isso que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Um homem de dores, um homem que sabia o que é padecer. E você sabe aí que nas traduções da Bíblia, a palavra tecton lá foi traduzida como carpinteiro. E eu já fiz um estudo mostrando para você que a tradução que a maioria sugere para essa palavra é construtor. E é isso que Jesus era, ele era um construtor. Construtor é muito mais do que um pedreiro. O carpinteiro, melhor.
Um construtor era alguém que, na verdade, construía casas, desde o fundamento até o telhado. Essa era a profissão de Jesus. Ele exercia a função de um carpinteiro, mas não apenas isso, ele também era pedreiro. Ele lidava com pedra, não somente com madeira, mas pedra, tijolo, sim, ferro, porque é isso que os tectons faziam. Esse é o trabalho dos tectons naquele tempo. Quando você vai pesquisar a vida cultural, não é isso? A vida social dos galileus, seja os judeus mesmo da Judéia, você vai ver que essa era a profissão deles. Então, essa era a profissão de Jesus. O que ele era? Ele era um pedreiro, na nossa forma normal aqui de falar. E você vai ver que nos sermões de Mombrana, ele vai até usar o termo carpinteiro para se referir a construtor de casas. Então, apesar dessa tradução que fez com que muitos limitassem a profissão, né, porque carpinteiro dá a impressão de ele só lidar com madeira, ou trabalhava com instrumentos de arado, de juncos para boi, aquele negócio, carga, né? Como é que chama aquilo? Canga de boi. Não, era muito mais do que isso. Ele construía casas. E há sermões que Mombrana fala isso. O carpinteiro, ele construía casas. Era essa a profissão de Jesus. Então, o que significa isso? Jesus era um homem, né, de muitos trabalhos. Era um homem com as mãos calejadas, meus irmãos. Um homem que trabalhou duro. E você sabe, a função de um carpinteiro, a profissão de um carpinteiro é uma profissão honrosa, mas é uma profissão árdua, dura, difícil. Né? Então, essa escritura aqui está nos mostrando que este servo veio este mundo já desde cedo, já trabalhando arduamente, e era um homem que suportava dores. E quando ministrei esse estudo, eu fiz questão de mostrar de que Deus permitiu que o seu filho tivesse esse tipo de serviço, de profissão, para que ele pudesse já estar como que calejado também para suportar as grandes lutas, aflições que ele teria quando iniciasse o seu ministério, quando ele começasse a pregar o Evangelho, principalmente quando ele depois foi entregue aos líderes, aos religiosos de Jerusalém. Então, aqui a Escritura diz que ele ficou calado nisso, não respondeu. Então, ele estava preparado para aquilo. Deus deu para o seu filho uma profissão que lhe preparou para depois ele exercer, estendesse essa experiência também no seu ministério. Ele, como pedreiro, com certeza fazia obras, carregava materiais a longas distâncias, subia montanhas, descia vales. Depois ele exerceu essa mesma atitude para pregar o Evangelho, fazendo esses mesmos percursos. Ele era um homem calejado, é isso que a palavra diz. Certo? Então, é provável também que Isaías estivesse aqui dizendo, quando a Escritura fala aqui no começo, sim, quem deu crédito à nossa pregação? Porque eu separei apenas algumas passagens aqui, o texto é longo, mas eu não vou comentar todo ele. Só aquelas passagens que eu entendo ser mais sobressalentes aqui para nós. Essa passagem aqui onde Isaías disse que quem deu crédito à nossa pregação? É muito provável que Isaías aqui estivesse se referindo ao descaso que a maioria do povo deu para os profetas que estavam ali anunciando, por exemplo, que Israel seria conquistado, a cidade seria destruída e que todo o povo seria levado cativo. Muitos não estavam dando a mínima para essas profecias. Então, aqui Isaías está dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Mas veja, quando isso tudo aconteceu, quando as profecias de Isaías principalmente se cumpriram, então o povo se despertou. Veja, aquilo que nós achávamos que não ia acontecer, nossa cidade ser destruída, nosso povo ser levado cativo lá para a Babilônia, tudo isso aconteceu realmente. Então, alguns começaram a dar crédito, então, às profecias, sim, mas isso apenas serviu para nos mostrar um modelo, porque, veja, se o povo foi ignorante ou estava sendo indiferente às profecias, isso mostraria que este seria a forma de conduta deste povo quando o próprio servo aqui de Isaías 53 aparecesse. Quando ele veio, da mesma forma, eles não deram a mínima importância para ele. Mombrana costumava dizer que apenas, talvez 1% de Israel ali deu ouvidos ao que Jesus disse. Então, eles não estavam dando a devida importância para a pregação de Jesus. Há uma escritura de João que eu quero mencionar, lá em João capítulo 12, a partir do versículo 37.
mostrando aqui que poucos acreditaram na pregação do Messias. E eu vou ler isso aqui porque o que está escrito em Isaías era uma profecia, e ela foi mencionada aqui como que cumprida, a partir do versículo 37 de João 12. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, nos capítulos anteriores, Isaías trata do retorno de Israel do seu exílio. Olha só que interessante. Nos dias de Isaías, Israel ainda não havia sido levado para o cativeiro, mas Deus já havia lhe dado visões onde Deus prometia fazer o seu povo retornar para a sua terra, ou seja, do exílio, né? De volta para um êxodo, saindo do cativeiro, como foi no passado com o Egito, agora de Babilônia. Havia profecias, Deus prometeu através deste profeta que haveria um exílio de Israel, saindo do seu cativeiro, retornando de volta para a sua terra. Então, nessas descrições que Isaías fez, prometendo isso, olha, o povo vai ser levado cativo, vai ser conquistado, mas Deus me mostra que este povo um dia voltará, sairá do seu exílio e passará por um novo êxodo, e voltará para a sua terra novamente. Tinha essa promessa aqui para Israel. E quando Isaías então chega nesse capítulo aqui, depois de falar dessa promessa, você vai ser lá cativo, mas você vai voltar para cá. Então, quando ele chega em 53 e apresenta esse servo, o que seria esse servo aqui? Era como se fosse um novo Moisés. Você está entendendo? Moisés foi quem tirou Israel lá do Egito e o levou para a terra prometida. Então agora Deus usa esse profeta para dizer: vai haver um outro exílio, mas vai haver também um outro êxodo, e um outro Moisés vai estar com vocês para guiar vocês, para tirar vocês dessa escravidão. E quem seria esse novo Moisés? Seria este filho aqui de Deus, Senhor Jesus Cristo, o rei messiânico. Amém, meus irmãos? E aqui a Escritura diz, a expressão o braço do Senhor, sim, não creram, como foi? Como que está aqui? Quem deu vida à nossa pregação? Onde é que está? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Parece que é como se estivesse faltando uma palavra aqui para ficar mais compreensivo. O correto seria dizer o braço direito do Senhor, porque é exatamente isso que está sendo dito aqui. O braço direito do Senhor. Essa expressão aqui, braço do Senhor, ele tem um sentido todo que metafórico, porque ele está aqui sendo usado para se referir ao Messias. Então, o que Isaías está dizendo é que este servo do Senhor, este rei, este Messias, ele seria o braço direito de Deus. Seria o braço direito do Senhor. Tanto é que você tem, em consonância com essa escritura, outras que mostram que ele estaria sentado à destra do Pai. Sim, disse o Senhor ao meu Senhor, não é isso? Alguém sabe do resto? O que diz lá no Salmo 110, não é isso? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? E ele, antes de morrer, conseguiu olhar para os céus e teve uma visão. Ele disse que viu o Senhor Jesus Cristo à destra de Deus. Então ele viu dois, ele viu Deus, ele viu Jesus? Não, ele viu apenas Jesus. Deus ele não pode ver. Mas ele identificou Deus como uma glória, uma coluna de fogo. O fato é que ele viu literalmente Jesus à destra de Deus. É a mesma coisa que você vai encontrar lá em Apocalipse 5. Vai ter muita gente negando para você o que está escrito, mas está claro lá. O próprio Romano disse que o Espírito Santo estava sentado no trono e à sua direita vem o Cordeiro, que não é um animal, é o Senhor Jesus Cristo, à destra de Deus. Por isso que ali os 24 anciãos, os animais que estão ali, dobram os joelhos diante de Deus e do Cordeiro e adoram a ambos. É aquilo que se chama também de adoração binitária. Os cristãos primitivos adoravam a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Mas não adoravam Jesus Cristo como o segundo Deus ou como o próprio Deus. Eles cultuavam
a mesma religião monoteísta, digamos assim, dos judeus, de que só existe um único Deus. Mas eles entendiam que esse único Deus tinha um filho, e eles devotavam este filho a mesma adoração, ou seja, o mesmo cuidado, a mesma devoção. Porque eles entendiam que Deus enviou este seu servo, esse seu filho, como o seu braço, o braço do Senhor, ou o braço direito, como eu disse, que seria melhor. Não seria errado eles colocarem aqui o braço direito, porque era isso que Jesus era. E é assim que ele está sendo apresentado. E tanto é que esse termo aqui, o braço do Senhor, o braço direito, ele também tem um sentido idiomático. Por que isto? Porque naqueles tempos antigos, por exemplo, quando um rei estava sendo, ou seu reino melhor, estava sendo ameaçado por algum outro reino inimigo que estava se rebelando, às vezes o rei, tendo um filho maduro à altura, ele dava uma missão para este filho, dizendo, pega um exército e vai enfrentar esse exército rebelde. E quando este filho ia enfrentar este exército, ele era bem sucedido na batalha, ao retornar vitorioso, muitos dos reinos faziam isso. O que eles faziam? Eles colocavam o seu filho sentado à sua destra. Este filho era o seu braço direito. Em muitos reinos, há registros disso, onde o rei governava junto com seu filho, como se o seu filho fosse um segundo rei. Então, esses reinados tinham esses filhos ao seu lado e governavam juntamente com ele, e até muitas vezes este rei era representado por este filho. Porque a glória que este filho recebeu por ter sido muito vitorioso lhe dava esta autoridade. Então era uma espécie de teste que alguns reis faziam. Aqueles que tinham algum filho treinado para isso. Então é isso que eles faziam. Então o que essa escritura aqui está nos dizendo é que Deus é o grande rei, mas ele está aqui dividindo, está permitindo que alguém que ele chama de o seu braço direito governe com ele ou até por ele, representando ele. Por isso que você pode adorar Cristo como Deus, porque você sabe que Deus está neste Cristo. Porque ele é o braço do Senhor. Então, todos estavam... Lembra quando o Umbanda disse que falava para um judeu, que os judeus sabiam que o Messias era Deus? Como que os judeus sabiam que o Messias seria Deus? Eles sabiam, mas com uma certa limitação. Não viam o Messias como o próprio Deus. Eles nunca viam o Messias como o próprio Deus. Aliás, havia vários tipos diferentes de interpretação. Alguns achavam que o Messias deveria ser um anjo, até diziam que era o arcanjo Miguel. Outros diziam que era um outro ser, mas poucos tinham a ideia de que Deus tinha um filho unigênito. Mas o fato é que eles entendiam que nesse Messias Deus era representado. E por causa de termos como esse. Então, quando você estuda isso aqui, e exatamente o que significa, então você começa a compreender melhor. Que eles tinham esse entendimento de que esse Messias não era Deus, não viam Jesus, esse Messias melhor, como Deus, mas era o seu representante. Porque ele lutava as batalhas de Deus. Deus enviava este seu braço direito para representá-lo. Ou tudo que ele queria fazer, ele queria tornar conhecido através desse braço direito seu, desse seu servo. Então, ele sabia que essa era a função, este era o propósito desse servo, desse rei, que iria governar juntamente com seu pai. Amém, meus irmãos? Está claro? Estão entendendo isto? A outra parte que é da escritura aqui, lá em Isaías, vamos ver, aqui diz sobre o castigo, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, através de algumas profecias aqui de Isaías, é possível nós vermos que o Messias, ele traria com o seu sacrifício paz para os pecadores. Agora, o termo paz para os judeus, você sabe que paz em hebraico é o que mesmo? Qual é a palavra? Shalom. Agora, esta palavra shalom, ou paz, no hebraico, ele tem um sentido muito mais amplo do que nós costumamos atribuir, porque essa palavra shalom, ou paz, para os judeus, significa uma bênção plena, significa plenitude, significa uma vida completa. Então, o que isso significa dizer que esse servo do Senhor nos traria paz? Quer dizer que o sacrifício dele, porque ali era dito que ele estava sendo sacrificado pelas nossas iniquidades, e isso nos traria paz. Então, que tipo de paz exatamente esse servo vai nos trazer com esse sacrifício? Era uma paz completa, no sentido de salvação completa.
Ele nos redimiria dos nossos pecados e nos daria a vida eterna. Então, essa paz, esse shalom, ela tem essa amplitude visando isto. Todas essas benemerências aqui que nos é otorgada pelo sacrifício de Jesus. Tanto é por aquilo que você vê lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é essa mesma paz aqui que ele iria nos dar. Entende? Essa paz e shalom aqui é uma coisa muito mais ampla. Você não pode pensar apenas em paz, descanso. Não. É sossego realmente de todas as acusações. Ninguém mais pode te acusar de nada. Você está inocentado para sempre. Alguém pode tentar se levantar contra você, levantar alguma injúria contra você, alguma difamação contra você, para te difamar. Mas nada disso vai tirar a paz que ele já te deu. Entende isso? Essa paz é a salvação, é a vida eterna. Sim? É a justificação, é a santificação. Ele já te deu isso. O sacrifício de Jesus nos deu tudo isso. E por causa disso nós nos tornamos o quê? Perfeitos. Amém? Você pode dizer isso? Diga assim, eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Por você mesmo? Claro que não. Mas o sacrifício perfeito de Cristo te tornou perfeito. Amém. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele te pediu uma coisa impossível? Não, ele não te diria isso se não fosse possível você ser perfeito. Você pode ser perfeito. Quando que você é perfeito? Quando você recebe a paz. E agora você está entendendo o que é essa paz? É a salvação, é a vida eterna, é uma vida transformada. É quando você se realmente experimentou um novo nascimento, passou por um processo de recriação. Agora você é uma nova criação. Amém. Então, a visão de Isaías, ela depois se estende de tal modo que ele consegue ver, inclusive, um momento exato em que este servo, este Messias, né, Mashiach, chicoteado e açoitado. Parece que dá a impressão nisso, né, irmãos? Que Isaías devia estar ali como que vendo Jesus ali na cruz. Porque ele deu muitos detalhes. Assim como estudamos no Salmo 22 ali, são tantos detalhes que a única forma de você entender como foi possível é que talvez seja isso. Eu acho que Davi, como profeta, ele viu o servo de Deus ali, passando por todas aquelas coisas. Minhas mãos e meus pés sendo transpassados, meus ossos se desconjuntando, tendo sede, suando e transpirando. Esses homens, Davi, como estudamos ali em Morato e agora estudamos aqui Isaías, esse Isaías ele deve ter tido uma visão, um quadro perfeito, porque muitos detalhes aqui que ele está passando acerca da crucificação. Também numa época em que essa prática de castigo e de punição ainda não existia. Foram os romanos realmente quem criou essa prática. Então nos dias de Isaías também ainda não existia isso. Então para ele ter tido essa visão, realmente somente poderia ser por inspiração, não foi um produto mental ali do profeta de Deus. Então ali ele comenta, sim, que este servo do Senhor, ele seria açoitado, ele seria chicoteado pelos seus algozes. Eu quero ler uma escritura antes, ali de 53, o capítulo 50, Isaías 50, verso 6. Eu não anotei aqui só o texto, então eu quero ler daqui. Isaías 50, verso 6. O que diz aqui? Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Então veja que ele ainda está falando do sofrimento aqui desse servo do Senhor. Então aqui ele está dizendo que esse servo ele seria açoitado e receberia marcas desse açoite, que seriam marcas intensas, como que você vê também lá no Salmo 129. Se você puder, eu queria que você lesse comigo. Abra aí, Salmo 129. Olha só o que diz lá no versículo 3. Salmo 129, verso 3. Vou ler essa tradução aqui, que é uma tradução nova. O verso 3. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Em outras traduções diz, sobre o meu dorso lavraram os aradores. Então a Escritura diz que as costas desse servo, desse rei, teria tantos sulcos como a terra quando é lavrada para aquele instrumento, né, de arar. Então você sabe que tudo isso se cumpriu literalmente. Porque
Os homens que açoitaram Jesus, eles açoitaram ele com um açoite, com um chicote, que é chamado de azorrague, que na verdade era uma espécie de um cabo longo, comprido, e na ponta havia três tranças, 3 pequenos chicotes, digamos assim, e na ponta deles havia chumbo e pedaços de osso. Quem assistiu aquele filme, né? A Paixão de Cristo, sabe como é que era. Aquela cena ilustrou muito bem. Então, toda vez que eles jogavam aquele açoite, aquele chicote, ao puxar de volta, rasgava a carne. Então, o que você está vendo aqui nesse salmo, as minhas costas seriam, né, sulcadas, aradas como um arado. Isso aqui está mostrando claramente o suplício do Senhor Jesus Cristo. E é disso que Isaías aqui também está falando, né? Então, isso mostra que realmente ele seria ferido, né? Ferido de Deus. Não é que Deus seria ferido, mas ele seria ferido por Deus. Você vê a diferença? É o que está escrito lá em Isaías. Ele disse que o Messias ele seria ferido, ou seja, ele seria morto, mas seria morto, seria martirizado pelas as nossas iniquidades. Então isso aqui remonta também, meus irmãos, a desde o início, quando as primeiras iniquidades foram promovidas, digamos assim, pelo homem. Podemos começar por Caim, quando ele matou seu irmão Abel, e Deus disse que a voz de Abel clamava desde a terra, sim? Por que isto? Porque quando o sangue de Abel foi derramado, de acordo com a lei, de acordo com as escrituras, quem assim fizesse estaria amaldiçoando a terra. Outro termo que você vai encontrar, profanando a terra, mas é praticamente a mesma coisa. Profanar e amaldiçoar é a mesma coisa. Lá no livro de Números 35, verso 33, se você quiser ler, pode ler aí, mas eu quero ler aqui como está para nós ganharmos tempo. Lá diz assim, Números 35, verso 33, assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra. E nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Então, para pôr fim à profanação e à maldição na terra, quando alguém derramava o sangue de alguém, a profanação só ia acabar quando? Quando aquela pessoa que derramou aquele sangue fosse punida com a mesma morte. Então, Caim, ele profanou a terra quando matou seu irmão Abel. Ele morreu logo ali em seguida? Não. Então, a terra ficou profanada. E ficou assim, meus irmãos, até que este servo do Senhor, esse braço do rei, veio. E ele, com os castigos que ele tomou para si, com o seu sacrifício na cruz, o que ele fez ali? Ele então redimiu a terra. Você está entendendo? Amém. Potencialmente, ele vai poder construir um novo céu, uma nova terra, porque ele já comprou, já é propriedade dele. Ele já resgatou. Então, ele teve que vir com esse sacrifício para tirar esta maldição que havia. Porque, segundo a lei, era assim. Dessa forma, você tem que ver. A terra era profanada. Então, ela precisava ser como que resgatada e redimida. Mas quem dos que profanaram a terra pôde fazer isso? Ninguém podia fazer isso. Mas somente ele, cujo nascimento foi sem pecado e que nunca cometeu pecado, somente ele é que poderia resgatar essa terra. Amém? Diga graças a Deus. Amém. Amém. Então isso aqui, meus irmãos, isso cumpre exatamente o que foi previsto lá pelo profeta Isaías, de que o Messias ele seria ferido pelas nossas transgressões. Não foi só Caim, muitos outros profanaram. E ninguém tinha condições de pagar isto, resgatar a terra. Porque a lei diz que ela tinha que ser resgatada. Então Cristo, ele veio para isto. Assumir todas as transgressões do passado, dos seus dias e do futuro, para comprar de volta essa terra como sua propriedade. Então a Escritura diz isso, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e também diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, versículo 5. Quando Jesus então se entrega para morrer na cruz. Então ele cumpre esta profecia e restaura a terra. Amém? Você está entendendo isso? Amém. Aqui, essa mesma escritura de Isaías 53 também está apresentando esse servo do Senhor como o Cordeiro de Deus. E você sabe que nos rituais de sacrifício, no Antigo Testamento, era comum aí os levitas, os sacerdotes, apresentarem ou usar animais para sacrifício, e o mais usado, para esse propósito era uma ovelha, um cordeiro,
né? A lei dizia que até um cabrito podia até ser usado em sacrifício. Você vê isso lá em Êxodo, eu acho. Parece que em Êxodo ele menciona isso. Mas aqui Isaías, ele usa uma forma figurada desse animal, do cordeiro, para se referir a este servo, esse braço direito. Ele será o cordeiro de Deus. E você sabe que João Batista também identificou com esse servo de Isaías. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém? E é interessante que na lei você sabe que se exigia o sacrifício de um cordeiro para a Páscoa, no dia 14 de Nissan. E a outra coisa interessante que você vai encontrar lá no livro de Êxodo, é que esse cordeiro, quando ele fosse sacrificado para a Páscoa, tinha que ser no crepúsculo da tarde. O que alguns estudiosos biblistas dizem que seria o equivalente a mais ou menos a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, o cordeiro para a Páscoa deveria, então, nesse horário, ser sacrificado. Então, isso se cumpriu em Jesus ou não? Isso eram tipos da lei que se cumpriram em Cristo. Ele foi sacrificado em 14 de Nissan, na Páscoa, e ele morreu na hora nona também. Sim, para mostrar que ele era o Cordeiro de Deus. Amém. Aquele Cordeiro que foi lá profetizado. Amém? Diga graças a Deus se você está crendo nisso. Amém, nós cremos nisso. E eu vou ler aqui uma escritura para você ver como é verdade. Marcos capítulo 5, verso 33. A hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Em que hora? Na hora nona. Ou seja, no exato momento em que os sacerdotes no templo estavam sacrificando o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus ali estava também sendo sacrificado e ali morto. Amém? E eu estou lendo essa escritura aqui, e é a mesma escritura que eu li ali com os irmãos de Morato, onde aqui Cristo disse, Deus meu, por que me desamparaste? E eu expliquei ali para os irmãos de Morato, que os pastores da mensagem, os líderes da mensagem, não creem na Bíblia. Os pastores da mensagem não creem na Bíblia, porque eles dizem que, na verdade, Deus não desamparou o seu Filho Jesus. Eles dizem que Jesus se sentia desamparado. Eu li lá na ocasião uma cartilha de um ministro famoso, dentre os ministros, chamado Gordon Magui, e ele fala exatamente isso. Meus irmãos, não se equivoquem, Jesus não foi abandonado, porque como que ele poderia ser? Ele era o próprio Deus. Então Jesus, como foi isso? Como é que ele foi dizer isso? Ele apenas se sentiu abandonado. Eu quero ler aqui as palavras desse Senhor, e eu faço questão de ler, porque isso aqui é a cartilha dos pastores da mensagem. Eles usam essas palavras desse teólogo para dizer para os seus ouvintes que era isso que o Umbanda ensinava. Gordon Magui diz o seguinte, Jesus, quando estava sendo crucificado, gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Há algo que eu gostaria de afirmar, e você pode me citar se quiser. Deus não abandonou, nem realmente desamparou o Senhor Jesus Cristo. Ele não foi abandonado por Deus. Se Jesus foi realmente abandonado por Deus, então ele não é Deus. Óbvio. Entende por que eles têm que negar que ele foi abandonado? Porque isso nega a sua teologia. Então eles têm que dizer, não, ele não foi abandonado, não, ele é o próprio Deus. Então como é que você explica que ele diz que foi abandonado? Ele vai estar, o seu arrasamento carnal, com a sua teologia humana, ele vai dizer que Jesus não foi abandonado por Deus. Ou seja, as escrituras estão erradas. Lembra que eu disse para você que as escrituras sempre teve essa acusação, elas foram acrescentadas, foi tirado. Bom, os manuscritos do Mar Morto comprovam que as escrituras não foram adulteradas. O que nós tínhamos do Antigo Testamento era aquilo que os judeus já tinham antes de Cristo. Amém? Então, quem é que sempre altera as escrituras? É o homem com as suas interpretações. Nós temos que simplesmente aceitar a escritura da maneira como ela está escrita. Então, se o Senhor Jesus Cristo disse que Deus ali o desamparou, então você tem que entender que foi exatamente isso que aconteceu. Não vou ali ler aqui para você, mesmo que eu li para os irmãos lá em Morato, mas tem vários sermões ali, não publiquei o texto, mas assim que eu chegar lá em Santiago, eu vou ter o meu tempo, vou publicar aquele texto, alguns já estão me cobrando aquele texto lá.
Então, eu não vou ler aquela mensagem umbanda, mas eu quero que você entenda. Se você não estudou, estude o sermão que pregamos agora ali em Morato, onde eu li vários sermões umbanda onde ele disse que Jesus estava sozinho na cruz, que Deus o desamparou, que ele estava afastado da presença de Deus. Mas os pastores da mensagem têm que se unir com esse senhor aqui, unicista, ainda que eles digam que não são unicistas, mas eles têm que se unir a esse senhor, porque eles dizem a mesma coisa que ele. Ele disse aqui, isso não poderia acontecer, pois ele era Deus manifestado em carne. Ele era suficientemente humano para sentir abandonado de Deus. Então, ele se sentiu abandonado por Deus no momento que o pecado tocou seu corpo mortal. Realmente, ele não tinha sido abandonado por Deus, apenas se sentia assim porque era humano. Ou seja, quando ele fala aqui insistentemente que Jesus se sentiu abandonado, isso aqui é um eufemismo para dizer, Jesus se enganou. Jesus estava ali enganado, ele se equivocou, ele se confundiu, foi o seu lado humano, sabe, de homem, que fez com que ele se confundiu. Isso é uma terrível contradição com a própria escritura aqui que nós lemos, Isaías 53, onde diz que da boca do servo do Senhor não saiu engano. Então, quando eles dizem que ele se enganou ali, porque ele achou que estava ali abandonado, então eles estão indo contra a escritura que diz que da boca dele nunca saiu engano. Então ele não se enganou e não enganou ninguém com aquela declaração. Ele realmente foi abandonado. Assim disse o profeta mensageiro de Deus que os representantes dos tabernáculos negam. Ele foi abandonado. Eu já expliquei por que o filho teve que ser abandonado. Eu expliquei, está lá naquele estudo lá. Amém? Mas eu quero ler aqui. Eu quero ler para você rapidamente aqui uma explicação do Dr. Barnes, que é um tradutor. Só estou lendo essas declarações aqui para você... Pode ser o que você ouça aí, alguém dizer, isso aí é um problema de tradução, você está ainda usando desculpa do Gordon McGee, mas não, tem um erro de tradução, e não tem erro de tradução. Vou ler para você aqui uma declaração no expert aqui do texto. Tá? Esse Dr. Barnes é um grande biblista, um grande tradutor da Bíblia, ele diz o seguinte, ele não era enganador, embora fosse considerado e tratado como tal, era perfeitamente cândido e sincero, perfeitamente verdadeiro e santo. Ninguém pode duvidar que isso se cumpriu exatamente no Senhor Jesus, e seja qual for a explicação, era verdadeiro para a vida, e se aplica somente a ele, de que outro habitante da terra se pode dizer que não se encontrou engano em sua boca. Quem mais viveu que sempre esteve perfeitamente livre de engano, a não ser o Senhor Jesus Cristo? Porque ele nasceu sem pecado. Então, meus irmãos, ele não estava ali enganado, como dizem os unicistas. Ele não estava tentando enganar você. Da boca dele não estava saindo nenhum engano. Ele realmente foi abandonado por Deus. Porque todos os pecados do homem estavam sobre ele. Como Deus é santo, não poderia estar ali. Você está entendendo? Amém. Graças a Deus. Mas você sabe, você já entendeu. Os unicistas, eles querem que você acredite que na cruz ali, Jesus estava ali confundido, Jesus estava ali enganado. Então, continuando aqui, o profeta Isaías, ele também conseguiu vislumbrar, até com bastante exatidão, acerca do Messias, o seu sacrifício. E Isaías aqui, ele enfatiza que o Messias Redentor, esse servo do Senhor, do braço direito do Senhor, ele era o Redentor, ou seria Redentor de Israel, e de toda a humanidade em termos de filiação por eleição. Sim? Porque ele mesmo disse que ele veio para redimir a muitos. Eu sempre chamo atenção para isso. É uma linguagem quase que matemática. Não é todos. Muitos. Mas muitos não são todos. Tanto é que o próprio Evangelho diz que alguns seriam cegados para que não se convertessem. Ele contava parábolas para que alguns não entendessem, para que não se convertessem. Está lá. O que é isso? É Mateus 13? Acho que é isso, né? Está lá, está escrito lá. Então, isso entra em conflito com alguns que dizem que Cristo veio por todos. Não. Alguns não vão ser salvos. Alguns vão ser endurecidos, para que eles não se convertam. Ok. Mas aqui diz que este Cristo veio e resgataria tanto os da eleição de Israel, quanto os da eleição dentre os gentios. E que esse Redentor, ele viria também e seria até contado com os transgressores. Você sabe que Jesus ele foi
crucificado diante do povo lá de Israel, mas junto com ele estavam mais outros 2 transgressores. E isso se cumpriu porque é isso que Isaías disse ali e que seria cumprido. Está lá em Mateus 27, verso 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, ou seja, 2 transgressores. Ele foi crucificado e foi contado entre transgressores. Um à direita e outro à esquerda. E foi justamente a sua crucificação que muitos dos discípulos de Jesus viraram as costas para ele. Muitos dos discípulos de Jesus viraram as costas para Jesus. Quando deram aquela cruz, aquele madeiro para Jesus carregar, naquela via dolorosa, como alguns chamam, e num dado momento ele caiu, porque ele já estava cansado, pelo látigo, pelo chicote. Eles tiveram que chamar um homem, um senhor, para ajudar a carregar a cruz, lembra? Cirineu. Né? De onde é que veio esse Cirineu? Era para um discípulo dele estar ali, ajudando a carregar a cruz do mestre. Nenhum discípulo apareceu. Todos viraram a costa para ele. Um estranho foi quem acudiu. Oh, isso não acontece só com Jesus. Às vezes você tem lutas, problemas e necessidades, e às vezes sabe quem que vai te socorrer? Um estranho. Um estranho. Como aconteceu com Jesus. Certo. Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Já expliquei por quê. O que isso aqui está dizendo? Está falando aqui da profissão desse servo. Né? Trabalho braçal. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Bom, eu preciso aqui criar um pequeno parênteses para poder trazer algo aqui, só como informação até para te ajudar, porque talvez você deve pensar, por que com tantas evidências de salmos, de profetas como o de Isaías, contando tantos detalhes sobre este que viria e que passaria por isto, e seria açoitado, e seria martirizado, e seria pregado, suas mãos, seus pés, tantos detalhes da cruz. Você talvez se pergunte, o que mais se precisa para que o judeu cresça e aceite que Cristo cumpriu tudo isto? Então, eu só vou expor aqui rapidamente alguns dos arrazoamentos, os principais arrazoamentos, que os judeus usam para não aceitar Cristo como Yeshua, como Messias, melhor, que cumpriria essa escritura aqui de Isaías 53. Uma das principais interpretações que os rabinos dão para essa escritura é de que é tão evidente para eles que está tratando aqui de um servo, de um Messias sofredor, que alguns chegaram à conclusão de que essa escritura está pregando sobre a vinda de 2 Messias. Então existe alguma escola rabínica que defende isto. A escritura está falando ali de 2 Messias. Um seria o Mashiach ben Yosef ou ben Efraim, ou seja, Messias, filho de José, ou filho de Efraim. Eles dizem que esse Messias deveria ser esse que iria sofrer, que seria martirizado. Mas eles também falam que este Messias, ele deveria, através do seu sofrimento, preparar o caminho para a vinda do verdadeiro e grande rei Messias, que seria o Mashiach ben Davi, Messias, filho de Davi. E eles também, nessa escola de interpretação, então eles dizem que quando este Mashiach ben Davi viesse, Deus responderia à oração dele, pedindo para que Mashiach ben Yosef fosse ressuscitado entre os mortos, para ajudar e a governar no seu reino messiânico. É uma interpretação que eles têm. Eu só estou apresentando isso para você ter essa noção do que eles fazem. Tem uma outra interpretação que é tão impossível quanto essa, que é de que esse servo, assim interpreta uma outra escola grande de rabinos, esse servo de Isaías, na verdade, não está tratando uma única pessoa. Eles dizem que esse servo aqui é toda a nação de Israel. Há uma escola rabínica que ensina que quando Israel foi levado cativo para o cativeiro lá em Babilônia, aquele seu cativeiro lá seria para funcionar como uma espécie de sacrifício expiatório para todas as nações.
Porque há uma escola rabínica que diz que os judeus são o povo mais santo, o povo mais especial de toda a humanidade. São essas palavras que eles usam. Então, quando Israel foi levado cativo, não foi pelos seus próprios pecados. Assim eles dizem. Não, Israel não tinha pecado. Ele era o servo do Senhor, o povo santo. Eles foram lá martirizados para que, através do seu sacrifício, expiasse todas as nações, para que a salvação chegasse às nações. Então, a salvação chega às nações através de Israel. Então, esse servo aqui não é um homem como indivíduo, mas é o povo de Israel como nação. Porque eles foram levados para expiar as nações. Porque este povo, esse servo aqui, não tem pecado, eles admitem isso. Então Israel não foi levado cativo por causa das suas iniquidades ou pecados, mas foi levado porque Deus quis, porque esse era o meio para expiar o mundo e a terra. Você está entendendo? Há uma escola grande de judeus interpretando assim. Olha os artifícios, olha os arrazoamentos loucos que esses homens usam, sim, que é tão contraditório, que é tão insustentável. Tudo para não aceitar que essa profecia foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando você compara essas interpretações dessas escolas com a própria Escritura, você vê a grande aberração, a grande contradição que eles estão cometendo. Como eu disse, a interpretação deles é essa. Então, o servo Israel, o povo como Israel, não tinha pecado, mas foi levado lá para sofrer, para expiar as nações. Isso é uma contradição, e pela própria Escritura nós podemos confirmar isso. Se você quiser ler e acompanhar, Ezequiel, capítulo 39, verso 23. Vamos ver se é verdade que Israel foi levado para o cativeiro babilônico sem pecado. Ezequiel 39, 23 diz assim: e os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro. Como é que agora esses rabinos vão dizer que esse servo aqui, Israel, sem pecado, levado ao cativeiro para expiar os pecados das nações? Como? A palavra de Deus. Então veja, esse negócio de você ignorar as Escrituras e criar uma outra teoria em cima. Você acha que isso aqui é coisa só aqui da mensagem, dos tabernáculos, dos pastores da mensagem? Os rabinos, os próprios judeus fazem isso. Eles têm que passar por cima dessa Escritura aqui que diz: Israel foi levado para o cativeiro por causa, sim, dos seus pecados. Foram levados para o cativeiro porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles na minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões que houve entre eles, e escondi deles a minha face. Então, meus irmãos, nós vemos que Israel não pode se enquadrar aqui nesse perfil desse servo de Isaías 53, visto que ele é mostrado como um servo justo, que da sua boca não saiu engano. Amém? Amém. Uma outra parte aqui do nosso texto, já para nós concluirmos. Como eu disse, eu não vou comentar tudo. Seria muito bom se fizermos um estudo bem detalhado, extenso, mas não é a minha intenção aqui. Só algumas pequenas particularidades, como eu disse, que eu aqui ressaltar. Uma outra passagem aqui dessa profecia aqui de Isaías, onde eu acho muito interessante, onde é dito que, todavia, ao Senhor agradou o quê? O que dizem na tua tradução? Moê-lo. Eu vi em outras traduções que diz esmagá-lo. Deus, o Senhor, se agradou de moer, de esmagar esse seu servo. Amém? Então, você sabe que pouco tempo antes de Jesus ser preso, ele subiu a um lugar chamado Getsemani, para ir estar orando e também com os seus discípulos. Você sabe o que significa a palavra Getsemani? Getsemani quer dizer prensa do azeite. Talvez porque algum tempo ali no passado se preparava ali azeite. Pregava-se as azeitonas, né? Se prensava, se moía, se esmagava, né? E dali, apertando, esmagando, né? se extraía o azeite. Talvez Getsemani era chamada assim por causa disso. Talvez havia uma atividade ali comercial baseado nisso. Ok. Então veja que ali em Getsemani, na prensa do azeite, o que aconteceu com o ungido do Senhor? Ele estava ali sendo prensado. Ele estava ali como que sendo que esmagado, né? Ele foi moído. Então, quando Jesus começou a sentir, porque você percebe, você que leu a Escritura, você sabe que ali houve um momento que Jesus estava se sentindo ali como que angustiado, né? Jesus estava ficando um pouco depressivo, estava em agonia. O que era isso aqui?
Em Morato eu expliquei que todos os pecados do homem estavam ali naquela cruz, mas eu quero dizer para você que o aperto que Jesus estava sofrendo por causa das nossas iniquidades e pecados já começou ali no Getsemani, naquele jardim. Porque ali ele já estava começando a se sentir como que moído e esmagado, mas a Escritura diz que era Deus que estava permitindo isso. Era Deus que estava esmagando e apertando o seu filho, como a prensa do azeite. Né? Então, quando Jesus estava ali, inclusive ao ponto de chorar lágrimas de sangue, veja, antes de derramar sangue, ali com os chicotes e depois com a crucificação, ali, enquanto ele estava sendo esmagado, moído pelos nossos pecados, ali já estava começando a sangrar. Isso tudo é figura deste aperto. Ele estava como que sendo, usando essa linguagem bíblica, estava sendo ali moído e esmagado pelo Senhor. Mas eram os nossos pecados que estavam fazendo isso. Então o Senhor ali exprimiu, apertou, moeu, ao ponto que aconteceu o quê? O azeite expeliu. Gotas do azeite começou a se soltar, digamos assim, até que todo o azeite se soltou. Eu estou dizendo isso porque a irmã Bana que fala que foi ali na prensa do azeite, foi ali no Getsemane que a unção, o azeite, saiu daquele corpo. Ele foi prensado e moído pelo Senhor, até que toda a unção, todo o azeite que estava ali saiu. Não é isto? Adoção número 2. Quando ele foi chicoteado, Eloi, Eloi, meu Deus, aquele era o homem, por que me desamparaste? Lá no jardim do Getsemani, lá na prensa do azeite, a unção o deixou. Porque ele foi moído, foi esmagado. Mas foi os nossos pecados ali que estavam moendo, esmagando Cristo. Ele já estava sentindo o peso que ele estava para carregar. E ele teve que morrer como pecador. Então veja que ali ele já começa a ser moído pelos nossos pecados. Ao nascer do sol, outra mensagem aqui do Mambrana, o Espírito o deixou no jardim do Getsemane. Ele teve que morrer um homem. Lembre-se, amigos, ele não precisava fazer isso. Isso era Deus. Deus ungiu aquela carne que era carne humana. Então, mais tarde, quando este filho ressuscita, aquele azeite retorna para ele. E algumas semanas mais tarde, ele permite que alguns pingos desse azeite respingassem sobre alguns que estavam no cenáculo, lá no Pentecostes. E todos eles foram cheios pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo ainda está pingando do seu azeite. Ele tem pingos do seu óleo, do seu azeite, para ungir você e a mim com o seu óleo santo. Ele quer fazer de mim e de você ungidos dele, ungidos de Deus. Amém? Outra passagem aqui dessa profecia de Isaías, que diz que Cristo, este servo, na verdade, ele estava apresentando esse sacrifício como resgate pelas nossas iniquidades. Então era como se fosse uma oferta que ele estava oferecendo ali a Deus. E a palavra oferta no hebraico é korban. E korban significa oferta, mas também significa aproximar. Então, quando você dá uma oferta para o Senhor, você também, de uma certa forma, está aproximando Deus, as bênçãos dele, porque ele sempre vai retribuir. Sim? Toda semeadura tem uma colheita, isso é certo. Então, a oferta tem isso, o significado da palavra korban é isso. Então, a oferta te aproxima. Então, por que Cristo se ofertou a Deus? Para que, através desse sacrifício, nós, com essa oferta, nos aproximássemos dele. Amém? Nós nos aproximamos de Deus através do sacrifício do seu Filho. Diga graças a Deus por isso. Amém. Então, além de se manifestar como essa oferta viva, cumprindo todos aqueles requisitos do sacrifício lá do Antigo Testamento, Isaías aqui concluiu esse capítulo dizendo que ele intercedeu, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Veja, essa também é a função primordial do Messias, de Jesus. Ele usou este sacrifício lá na cruz, quando ele literalmente intercedeu pelo povo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Cristo ainda está intercedendo por mim e por você. Ainda está derramando gotas do seu azeite sobre você.
ainda está apresentando ofertas para que você se aproxime de Deus. Ele ainda continua intercedendo em favor de você para com Deus. Você crê nisso? Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Diga graças a Deus. Amém. Hebreus 9, verso 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Você está entendendo o que o escritor está dizendo? Jesus está lá se apresentando perante Deus. Amém? Tem alguns sermões que o Umbanda diz que Jesus, quando subiu lá, adorou, dobrou os joelhos para adorar a Deus. Maravilha. 1 João 2,1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele está lá diante de Deus, à destra de Deus, porque Ele é seu braço direito. Por que isso? Ele é o braço do Senhor. O que quer dizer isso? Ele está governando, reinando com Deus, representando Deus, representando os propósitos, os desejos e os planos de Deus. Ou revelando Deus para você. Você não pode conhecer Deus a não ser por Filho. Então, o Filho é Deus porque nele Deus se torna conhecido e revelado. Amém. 1 Coríntios 5, 21. Só quero ler mais algumas escrituras para nós concluirmos aqui. Quero adiantar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, igualmente ao sacrifício de Jesus, ele se entregou à cruz como oferta e morreu em nosso lugar. Jesus, ele sabia que o resultado disso seria a salvação de muitas pessoas, Hebreus 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Diga graças a Deus. Do mesmo modo, o Messias da profecia de Isaías, ele seria também exaltado. Ele termina a sua profecia, pelo menos essa parte aqui do capítulo 53, dizendo que esse servo, apesar de todo o desprezo que ele sofreria, apesar do tipo de morte que ele seria sujeito, Isaías diz, ele promete, ele é uma garantia, este filho, este servo, esse braço será exaltado pelo Senhor. Isaías 53, verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Amém? Então Jesus, meus irmãos, pelo seu sacrifício, pela sua renúncia, ele foi exaltado por Deus. Amém? Quero ler essa escritura para concluirmos aqui, Filipenses 2, 9 e 10. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele não se exaltou, Deus fez isto. Ele fez dele Senhor e Cristo. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Mesmo aqueles que hoje desprezam, ou que desprezaram, ou que ainda desprezarão, todos eles também terão que dobrar os seus joelhos diante deste Rei, o braço do Senhor, que foi exaltado. Amém? Diga graças a Deus. Aleluia. Amém. Se coloque de pé, vamos falar com o Senhor. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por nos ajudar a compreender um pouco mais a Tua Palavra, das Tuas Escrituras. E aqui, Senhor, nos damos aqui, citamos alguns exemplos de como alguns se confundem com algumas Escrituras, mesmo entre os Teus filhos de Israel. Alguns estudiosos, rabinos, teólogos não conseguem entender, começam a razoar. Também entre nós que se dizem cristãos também não conseguem entender e arrasou. Mas, Senhor, nós entendemos que Tu se manifesta na simplicidade. E o Teu Filho é tão simples, e é por isso que muitos não compreenderam. O Teu profeta disse que ele era tão comum que muitos não conseguiriam identificar, não iriam dar importância, seriam indiferentes. E a Tua doutrina, a Tua palavra é tão comum que alguns não conseguem aceitar justamente por sua simplicidade. Mas, Senhor, como Tu Cristo disse, aos simples é pregado o Evangelho, e aos simples é revelado as boas novas. Então, Senhor, agradecemos por Tu ter nos dado essa chance de nós, com essa simplicidade do Teu Evangelho, Te compreender e Te ver nessas Escrituras sendo cumpridas no passado, hoje e no futuro, porque cremos no que diz que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Senhor, aquilo que foi prometido nós tomamos posse para nós, cremos que Tu nos resgataste, cremos que Tu nos inocentaste para sempre, cremos que Tu és
o braço direito de Deus, cremos que o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós e cremos que Ele está aqui na forma do Espírito Santo para permitir que nós possamos fazer as mesmas obras que Ele fez durante o seu ministério. Tu enviou um mensageiro, um profeta, para mostrar com sinais de que isso é possível. E ele mesmo disse que agora Deus está se revelando em carne, Deus está encarnado na igreja. Isso agora é o Emanuel hoje. Deus, Emanuel, Deus conosco, Deus no corpo de carne da sua igreja. Isso é possível porque nós fomos resgatados, porque nós fomos comprados, porque nós fomos redimidos. Essas coisas não são coisas simples, elas são especiais, porque isto é a nossa vida. Então, Senhor, estamos aqui relembrando tudo isto e com reverência fazemos, porque te reconhecemos em todas as coisas e vemos o quão sublime tu és, usando profetas para falar de coisas que aconteceriam ali milhares de anos e algumas coisas que ainda não aconteceram, não se cumpriram, mas cremos que tu serás fiel para cumprir, assim como que tu já cumpriu o que já aconteceu. Então, Senhor, cremos que se estamos aqui, é parte do cumprimento dessa palavra, ao qual tu tem velado para que cada uma se cumpra. Oh, Senhor, sabemos que a tua palavra também é como um martelo que esmiuça a penha. Então, cremos que aqui, através da tua palavra, tu vai nos esmiuçar, tu vai nos despedaçar e permitir para que, através dessa obra, nós possamos ser reconstruídos, podemos ser recriados, possamos ser refeitos, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor, que essa obra do teu Cristo na cruz aconteça em nós, completamente, não pela metade. Não queremos apenas crer em uma doutrina intelectualmente, queremos realmente ter uma experiência real com a revelação pessoal do Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, guarda não apenas nossas vidas, guarda nossos lares, guarda nossas famílias, que essa revelação seja para todos nós. Guarda a tua noiva que aqui está, Senhor. Cremos que tu espremeu aquele teu servo lá, para extrair esse azeite que agora está sendo derramado sobre nós. Obrigado, Senhor. Tu espremeu também todo o sangue que foi necessário para expiar os nossos pecados. Obrigado, Senhor. Neste sangue nos cobrimos, nesse sangue nos escondemos, porque apenas nesse sangue é que encontramos salvação e poder e autoridade, porque todo o poder e autoridade está no sangue do Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Diga, santo, santo, santo é o nome do Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pelas tuas maravilhas. Obrigado pela tua fidelidade. Nós prosseguiremos somente com fé, porque cremos que tu estás conosco, como uma coluna de fogo nos guiando e nos conduzindo. Oh, Senhor, e se algum filho teu tropeçar, cair, não deixe ele caído, não deixe ele prostrado, não deixe estendido. Estenda a tua destra para que nós possamos também fazer parte disso. Nós também queremos ser teu braço direito, porque haveremos de governar e reinar neste menino juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ajuda-nos, Senhor, lapida-nos, trabalha-nos, para que nós possamos, quando reinarmos, saber como reinar. Ajude-nos, Senhor, dá sabedoria à tua igreja, ao teu povo. Assim pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus, diga glórias a Deus, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, Senhor. Pode